Alô galera que gosta e acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês, em especial aos colorados. E eu quero aqui fazer uma análise da campanha do Vila até agora, nesta Série C do Campeonato Brasileiro, e também uma perspectiva para esta reta final do primeiro turno. Eu não vou falar do jogo contra o Santa Cruz, tática e tecnicamente, porque eu não consegui assistir ao jogo. Eu estava na zona rural nesse final de semana, e lá eu consegui apenas ouvir a partida. A internet era muito ruim, não teve como assistir. E eu não sou adepto desse estelionato opinativo. Já vi gente comentando o jogo que ouviu pelo rádio, já vi gente comentando o jogo que sequer ouviu, mas eu definitivamente não faço esse tipo de coisa. Mas o resultado eu posso comentar, né? E a matemática do Vila na Série C eu posso comentar. Vamos começar observando a classificação. Primeiro, Ferroviário 10, segundo Santa Cruz 10, terceiro Remo 8, quarto Vila Nova 8, quinto Manaus 6, sexto Botafogo 5, sétimo Jacuipense 4, oitavo Paysandu 4, nono Imperatriz 1, décimo 13 ainda não pontuou. O Imperatriz tem 2 jogos a menos, assim como o 13. O Jacuipense também tem 2 jogos a menos. O Paysandu e o Remo têm 1 jogo a menos. Hoje tem 2 jogos dessa Série C. Jacuipense e Paysandu, 13 e Remo. Bem, o que é que nós podemos observar de interessante nessa tabela? Dos 5 primeiros colocados, o Vila é o quarto, o Vila já enfrentou os outros 4. Ferroviário, Santa Cruz, Remo e Manaus. E enfrentou o Paysandu, que agora atualmente é o 8º colocado, mas que pode subir na tabela caso vença o Jacuipense, né? O Paysandu sobe para 5º lugar. Então o Vila já enfrentou os times melhores colocados e agora vai enfrentar os outros. Vamos ver aqui a tabela do Vila na sequência. 6ª rodada contra o Botafogo da Paraíba fora, 7ª rodada contra o Imperatriz em casa, 8ª rodada contra o 13 em casa, 9ª rodada contra o Jacuipense fora de casa. Eu estimo que 26 pontos é uma pontuação segura. Pode ficar de fora? Pode. Mas, a princípio, é uma pontuação segura para conseguir uma vaga na próxima fase. O Vila tem 8 e ainda vai disputar outros 12 neste primeiro turno. O Vila tem, então, um teto de 20 pontos, caso consiga 4 vitórias. Mas eu imagino que se o Vila chegar ali a 17 pontos, ele vai ter uma margem muito boa para o segundo turno. Porque com 17 pontos, o Vila iria para o segundo turno precisando aproximadamente de 11. E como é que o Vila chega a 17 pontos? Vencendo 3 destes 4 jogos. Vamos fazer aqui um exercício. Poderia ser, por exemplo, as 2 vitórias em casa e vencer um desses jogos fora de casa. O Vila somaria, então, 17 pontos neste primeiro turno e ficaria precisando de 11 para o segundo. 11 pontos em 9 jogos, você poderia conquistá-los, por exemplo, com 3 vitórias e 2 empates, o que não é nenhuma campanha muito exigente, até porque o Vila terá 5 jogos em casa no segundo turno, ou seja, chegando a 17 pontos. Agora o Vila poderia confirmar a sua classificação apenas com os jogos em casa. Bem, e essa classificação, como eu citei, o Vila conseguiu construir um cenário muito positivo até agora, jogando contra as equipes da parte de cima da tabela, que é estar dentro do G4. Mesmo fazendo apenas 2 jogos em casa, 3 jogos fora, e contra as equipes da parte de cima da tabela, o Vila conseguiu estar dentro do G4. Na reta final agora, resta ao Vila usufruir do que ele construiu. Jogando contra as equipes mais fortes da competição até agora, o Vila conseguiu um bom desempenho. Contra as equipes mais fracas, o Vila pode se consolidar dentro do G4 e virar o turno
forte dentro do G4. Isso é muito interessante, porque é muito melhor você trabalhar dentro da faixa de classificação do que você correr atrás dela. Quando você está dentro da faixa de classificação, que é o fato do Vila agora, você trabalha pela manutenção. Quando você está fora, você precisa de superar aqueles que já estão lá. Então, até agora eu vejo a campanha do Vila como muito boa, e o time vai se fortalecendo, né, vencendo adversários que estão na ponta, pontuando contra essas equipes. Então, uma perspectiva de que o Vila consiga fechar bem este turno. Evidentemente que este prognóstico positivo, ele é feito em cima do que o time produziu até agora. Então agora é o momento do Vila usufruir do que ele construiu dentro dessa Série C do Campeonato Brasileiro. Essa é a minha visão sobre o momento colorado dentro da competição. E você, torcedor, que projeta para o restante desse primeiro turno? Como classifica a campanha do Vila até agora? Está satisfeito? Deixe aí o seu comentário, se inscreva no canal, curta os vídeos, ajude a fortalecer este espaço de debate do futebol goiano, beleza? Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.